Muito bem, iniciamos nesse momento o curso de como falar em público, ou de oratória, ou o título que você quiser dar. Isso pouco importa. Mas a oratória não é só o ato de falar. Oratória é um jeito de viver. Oratória é um estilo de vida. Oratória é a tua vida transformada em comunicação. Veja que quando eu falo assim, estou ampliando o conceito de oratória. Estou te dizendo que tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você expressa, tudo aquilo que você comunica está dentro do curso de oratória. Por isso, a gente vai galgar aos poucos, em alguns capítulos, esse caminho para uma transformação de vida. Eu sou o professor Ramírez, moro no Brasil há 46 anos, sou professor há 32, 33 anos e sou comunicador há 28 anos, um pouco mais. 28 anos que eu me dedico ao ato de falar em público, 28 anos que eu me dedico a workshops, palestras, treinamentos, tudo aquilo que envolve o mundo da comunicação. E o que me autoriza a falar disso é a minha própria trajetória. Eu sou gago. Nesse momento eu não estou gaguejando porque estou usando artifícios que eu descobri e outros que eu fiz para não gaguejar em público. Durante toda a minha vida, eu achava que a fala iria me limitar, que a fala iria não permitir que eu chegasse onde eu cheguei, que a fala era sempre algo que me puxava para baixo. Pelo fato de ser gago, eu era sempre menos que os outros. E o fato de tentar superar essa minha condição de gago me fez galgar pelo caminho da oratória. Eu descobri que falar em público, que a oratória é um ato simples. Não confunda simples com fácil. Simples quer dizer, não precisa ter muita firula, muito artifício. Precisa você se doar, aprender e querer fazer a coisa certa. Ok? O que não é relativamente fácil, mas é simples. Bom, antes de continuar com o relato da minha história, deixa eu te fazer um lembrete. Você está com papel e caneta aí? Eu preciso que você se comprometa. Eu vou fazer a minha parte, você tem que fazer a tua parte. Se não está com papel e caneta aí, faz o seguinte, dá uma pausa no vídeo, vai buscar, volta outra vez, bebe uma água, ajeita tudo aquilo que você precisar para você focar apenas naquilo que a gente vai falar, tá ok? Sempre que inicio as minhas palestras, eu tenho que contar a minha história, a minha trajetória, porque de alguma forma a minha trajetória se tornou um diferencial competitivo. Não é fácil achar uma pessoa que venceu a barreira da gagueira e que agora fala em público, que agora vive da comunicação. Ou qualquer outra barreira, nesse caso, no meu caso, foi a gagueira. O teu caso pode ser a timidez, o teu caso pode ser algum bloqueio emocional ou qualquer outra coisa que no momento eu não sei. Mas levando a minha história como exemplo, eu vou te contar ela. E eu vou parar para dar alguns insights, coisa que eu não faço ao vivo, né? Esses insights que eu vou te dar são de cunho pedagógico, para que você vá formando o conceito de como é que é superar, como é que querer estar na posição em que você se encontra. Porque muitas vezes você se encontra numa posição e você não se acha merecedor dela. Aí você se puxa para baixo, o público sente isso e as pessoas não gostam de ouvir coitadinhos falar. As pessoas gostam de ouvir pessoas fortes falar. As pessoas gostam de autoridade na fala. As pessoas gostam de você se impor. Mesmo assim, eu gaguejei muitas vezes e ainda gaguejo. Pode ser que aqui durante o vídeo eu já tenha gaguejado ou vou gaguejar ainda. Isso não tem problema, mas tem que gaguejar ou tem que dizer, tem que superar aquilo que você está dizendo que está disposto a superar. Lembre-se, o falar em público não é só o ato de falar, é todo um contexto, é toda uma forma, é todo um querer.
E o fato de você querer tem que ser com vontade. Não pode ser um coitadinho, ok? Esse é o primeiro insight. Você tem que falar com autoridade. É claro que você não vai falar com autoridade logo na primeira vez. Você ainda está aprendendo, tá? Mas tenha isso em mente. As pessoas gostam de ouvir as pessoas que têm autoridade. O próximo insight é storytelling. Storytelling é você contar um fato atrelado a uma história. É você contar um fato atrelado a um fato real. Não ir direto ao ponto. Quando você vai direto ao ponto, você mata logo de cara a surpresa, você mata logo de cara a expectativa. Então, por isso que eu vou contando a minha história aos poucos e não vou fazer isso de forma incisiva. Olha, eu tenho 56 anos, eu já fui gago, fiquei 8 anos mudo e hoje sou comunicador. Ponto final. Pensou, eu poderia resumir a minha história assim. E além disso, hoje eu sou um comunicador. E daí? Matei a minha história em 4 ou 5 frases, não teve nada de relevante e as pessoas vão ficar assim esperando que eu dissesse algo a mais. Esse algo a mais tem que sair de você. Tendo já dado esses dois insights, esses dois primeiros insights, o primeiro, falar com autoridade, o segundo, storytelling, que você precisa contar histórias, tá? Desde os primórdios da nossa civilização, a gente se reunia para contar histórias. As pessoas gostam de história. Tendo falado esses dois insights, eu vou contar a minha história de vida da forma que eu faço numa palestra. Antes de continuar, mais um insight. Comece a sua fala falando. Isso parece meio estranho dizer, né? Mas o que eu quero dizer é, não se estenda muito nos agradecimentos iniciais. Não seja meloso demais, dizendo quanto é bom estar ali, que o sol brilha lá fora. Não. Inicie contando o que você foi contar. As pessoas estão lá para isso. É claro que toda regra tem a sua exceção, né? Se a plateia tiver autoridades, o protocolo diz que você deve se dirigir pelo menos à autoridade de cargo maior, tá? Você diz, eu queria agradecer aqui ao senhor prefeito, tal, pela oportunidade de estar aqui hoje e aos demais convidados. Não é preciso passar por todos os convidados, mas pelo menos a autoridade maior você precisa nomear, ok? E daí para frente você inicia a tua fala. Por quê? Porque na maioria dos casos, se a palestra foi bem divulgada e as pessoas que estão lá são pessoas conscientes, elas já sabem quem você é, elas já pesquisaram, elas já sabem o teu histórico, o teu currículo. Você não precisa repeti-lo. E se o anfitrião, se o condutor daquele momento for bom, antes de você entrar, ele já repetiu outra vez o teu currículo. Vamos receber agora um cidadão que faz isso, faz aquilo, tem essa experiência, tem aquela experiência, etc e tal, conosco o professor Cláudio Ramírez. Certo? Ou seja, você não precisa voltar atrás e repetir tudo outra vez. Se você fizer isso, as pessoas falam, nossa, vai ser cansativo. E aí você cria o primeiro bloqueio. Então, o terceiro insight é, inicie falando sobre aquilo que você foi falar. Não enrole a apresentação inicial. Chegue chegando. É claro que, seguindo o roteiro do curso, nós voltaremos a esses temas algumas vezes. Voltaremos a falar disso, daremos maior ênfase, mas agora vamos lá. Eu inicio a minha palestra assim. Boa noite, queria agradecer muito a atenção de todos e vamos lá. Eu sou o professor Cláudio Ramírez e preciso contar a minha história de vida para ser aceito. Por quê? Porque você vai ver que eu vou gaguejar. E te autorizo, perfeitamente te autorizo a dar risada cada vez que eu gaguejar. Com essa fala inicial, eu quebro a expectativa das pessoas esperarem a primeira gaguejada para dar risada.
Você autorizando a gaguejada, ela perde, autorizando a risada, ela perde a graça. E as pessoas veem que você não está lá para brincar, que você está lá para fazer a coisa certa. Isso causa uma certa admiração. Primeiro que você assume aquilo que você é e não se retrai. Eu vim aqui para falar isso mesmo eu ando assim. É claro que as pessoas já sabiam isso antes, mas você assumindo, volta à tona e a admiração chega junto. Para contar a minha história, eu preciso rebobinar a fita, voltar atrás. Quem se lembra aqui do tempo da fita de VHS, que a gente ia na locadora e tinha que rebobinar a fita, se não pagava multa? Veja só, com esse papo eu voltei a criar conexão com a plateia, né? A plateia toda sorri e fala, eu lembro disso. Eu estou, na minha conversa inicial, criando vínculo com a plateia. Estou dizendo, eu sou igual a você, embora eu esteja no momento num patamar maior, porque sou eu que falo e você que ouve. Veja que também essa fala meia boba inicial tem a intenção de também criar autoridade. Todos eles se lembram desses fatos, mas dito por mim, dessa forma, é como se fosse algo que inédito só para mim. Sou filho de um descendente de espanhol e uma descendente de iugoslava. Eles se conheceram nos Alpes andinos, com seus corpos nus e quentes derreteram as neves, aumentaram o nível dos mares e voilá, eu fui feito. Mais um insight. Vejam só, eu dei ênfase à minha pessoa. Eu não sou alguém que apareceu naquele momento. Eu não caí do céu naquele momento. Eu tenho uma história de vida. Entende? As pessoas se fixaram. Eu me valorizei. Eu disse o momento todo de amor, de carinho, e eu sou fruto daquele momento. Vejam que quando você se valoriza, o outro também te valoriza. Nesse momento eu tenho todo mundo olhando fixo para mim para ver como é que vai continuar a história, tá ok? E eu digo assim, eu menti, eu sou o segundo filho, mas eu queria ser o primeiro filho. Como criança que eu era, eu tinha a sensação que o meu irmão tinha mais atenção do que eu. Todos aqueles que não são o primeiro filho vão se identificar com você. Todos vão balançar a cabeça e dizer, é assim mesmo. Aí então eu explico. Claro, pelo fato de ser criança ainda não consegue analisar o mundo com outros olhos. Criança é extremamente egocêntrica. O mundo é ela e as outras coisas são feitas para ela. Então, eu achava que o meu irmão tinha mais atenção. Hoje adulto, eu sei que não era intencional. Os pais não nascem com um manual de como ser pais. Então, eles erram bastante no primeiro filho, mas dão mais atenção porque eles sabem que erraram. O segundo filho, eles já têm a prática e eles vão fazendo a coisa mais certa. Quando você conta isso, todos aqueles que não são primeiros filhos também dizem, é mesmo, né? Ou seja, aquilo que parecia ruim foi para o meu bem, né? Eu não precisava tanta atenção assim. É por isso que eu me viro melhor que o meu irmão. Vejam que todas essas coisas simples vão te abrindo espaço na mente das pessoas para você ir conquistando a atenção delas. Mas ainda não estão conquistadas, porque ainda você relatou coisas extremamente simples. E veja que eu estou usando uma história para contar algo onde eu quero chegar. Isso se chama storytelling, tá? Você vai contando a história e vai se usando disso e as pessoas vão ficando presas a você. Eu me lembro que a minha mãe amassava a papinha do meu irmão para o neném não engasgar. E para mim entregava um bife inteiro assim, chupa aí que faz bem para os dentes. Essa parte todo mundo já cai na gargalhada. Vejam que é um fato real.
do dia a dia que podia passar perfeitamente despercebido. Mas eu contando assim, as pessoas riem porque elas se sentem até envolvidas nesse mesmo ambiente. Quem é pai, quem é mãe, quem não é o primeiro filho, provavelmente se identificou com aquela situação. E eu não tenho nenhum problema em contar aqui como é que eu faço nas palestras, porque por mais que você conte, as pessoas vão querer ouvir isso depois da tua boca. Entende? Não há segredo de palestrante. O palestrante que tem segredos é porque ele não confia muito em si próprio, né? Você tem que chegar contando de forma sincera, como eu estou fazendo agora, a tua vida, continuando a história. E aí, como todo ser humano, é da natureza humana querer ser feliz. E eu peço ao público, eu falo assim, levante a mão quem acredita que veio ao mundo para ser feliz. Eu repito, porque quando você fala, quando as pessoas estão encantadas, tem palavras que precisam ser repetidas. Muito mais ainda quando elas têm que fazer algum movimento. As pessoas estão acomodadas nas suas poltronas, nas suas cadeiras, e quando você pede qualquer coisa que incite movimento físico, elas fingem na primeira vez que não ouviram, por mais que você já as tenha conquistado. Então eu volto a repetir, para quem não ouviu, levante a mão quem acredita que veio ao mundo para ser feliz. É claro, a maioria levanta a mão, porque você perguntou de uma forma que você chamou eles para isso. Aqueles que não levantaram, você faz assim, muito bem, ótimo. Já que a maioria veio para ser feliz, estamos no lugar certo. Agora, aqueles que vieram para ser tristes, estão bem tristes. Porque quanto mais triste, melhor ainda, né? Isso provoca nova risada e você vai aumentando a conexão com o público. Eu espero que a essa altura você já esteja pensando na tua história ou em alguma história que você possa iniciar a palestra para criar essa conexão, tá ok? Essa vai ser a nossa primeira tarefa. Você vai ter que encontrar, vai ter que pôr no papel, acredite, tem que ser por escrito à mão. Você não pode simplesmente ir pensando e não pôr no papel, porque vai chegar uma hora em que você vai lembrar que você tinha a história pronta e não lembra mais o que era. E essas coisas vão chegando aos poucos. Eu tenho 28 anos de palestrante, por isso eu já construí uma palestra que pode ser modificada, alterada, encurtada, alongada pela minha experiência. Mas para quem está iniciando, é bom que escreva, que faça um roteiro, não para que siga o roteiro fielmente, mas para que tenha uma linha de pensamento clara. Continuando a história. Ainda com as mãos erguidas, eu falo assim, mentira para vocês. A gente não vem ao mundo para ser feliz. A gente vem ao mundo para ser percebido. A felicidade é consequência de você ser percebido. A felicidade é consequência da percepção. Veja só, você não concebe a ideia de alguém não te perceber. Quem nunca chegou do shopping e disse assim, nossa, eu estava no shopping e encontrei fulano de tal e ele nem olhou para mim. Como se aquele fulano tivesse que olhar para você. Ou seja, você não dá ao outro o direito de não te perceber. Ele estava lá, você estava lá, ele tem que te perceber. E se possível, ele tem que correr para o abraço, ainda dizer como sente a tua falta, quanto tempo que ele não te vê. Por que você não fez isso? Nesse momento, outra vez, todo mundo se identifica, porque quem nunca passou por um momento desse, né? Quem nunca? E eu, como criança, também queria ser percebido. Fiz um monte de traquinagens. Todas elas terminaram com a palma da minha mão, da minha mãe, acertando as minhas nádegas. E acreditem, cada palmada que ela me dava, que nunca foi forte, nunca foi um grande castigo, mas cada
palmadinha que ela me dava me dizia: eu percebi o que você fez. E isso para mim era recompensador. Eu segurava o choro, olhava para ela assim e dizia: é só isso? Achei que ia apanhar. Na tentativa de ela continuar ali. Veja só o que é a necessidade de atenção. Vejam só, tem hoje pessoas na internet, tem hoje pessoas no mundo fazendo coisas atroces, coisas impensáveis só para chamar a atenção. Com essa fala, você cria um turbilhão de emoções. Quando antes estavam rindo, estavam se identificando, etc. Agora você fala de coisas um pouco mais pesadas, fica, entende? Esse vai e vem é muito útil na palestra. É muito útil porque a pessoa ela sobe, ela tem um ápice de adrenalina, de querer participar, de felicidade, e depois ela cai. E ela fica esperando o próximo pico para subir outra vez. Essa jogada de palavras, essa jogada emocional é extremamente compensatória para quem está assistindo. Por quê? Porque ela sai de uma posição e vai para outra, sai de uma posição e vai para outra mentalmente, e ela fica presa àquilo que você... E como isso é um curso, e eu tenho como valor não te esconder absolutamente nada, se você me perguntar se tudo que eu disse até agora é a absoluta verdade, a resposta é não. Mas também não estou mentindo. Você já viu o filme Peixe Grande? No filme Peixe Grande, o ator principal, ele conta a sua história. Só que ele conta a história tipo storytelling. Ou seja, ele vai contando, ele vai, não digo exagerando, mas vai dando um ponto de vista melhor à história dele. É isso que eu faço. Eu prefiro dar o ponto de vista da superação do que dar o ponto de vista do sofrimento. Então fica aí mais uma tarefa para casa, tá ok? Quem não viu ainda o filme Peixe Grande tem que assistir, tá? Assista o filme Peixe. E para continuar chamando a atenção, eu chorava à noite. E aí, claro, lá no palco eu faço cara de choro, imito o choro, um choro cortadinho assim, faz... e eu falo, e olha só, eu já chorava assim, já prevendo que eu ia ser gago. Aí as pessoas riem outra vez. Mas nessas noites eu ouvia o som mais doce que uma criança poderia ouvir, que era o som da madeira rangendo, aproximando os passos do meu pai. Quando ele chegava perto do meu berço, me pegava no colo, me cantava uma canção de ninar, e aqui eu faço a primeira promessa para criar expectativa. Eu falo assim, me cantava uma canção de ninar, e essa canção nós vamos cantar no final da nossa palestra, tá ok? Vamos cantar e dançar. As pessoas já ficam assim, falando, esperando. Ou seja, você joga uma isca lá na frente para que elas possam esperar o fim da palestra. Porque acredite, por melhor que seja a tua palestra, no momento em que uma pessoa não concorda de algo, no momento em que você errou algo e para aquela pessoa você não poderia ter errado aquilo, ou seja, no julgamento daquela pessoa você fez algo errado, ela automaticamente ela para de te ouvir com aqueles ouvidos de querer continuar te ouvindo e passa a te criticar. Ok? Vamos falar sobre a plateia ainda, mas você vai ver que a plateia pode ser extremamente acolhedora e pode ser extremamente ríspida. E depois da canção de ninar, eu ficava ouvindo os passos se afastarem lentamente. Aquilo me enchia de alegria, me deixava pleno, me deixava confortável. Eu conto assim, confortável, eu faço os movimentos, eu digo, me deixava pleno de alegria, me dava um conforto, eu ficava extasiado. E as pessoas vivem a tua história junto.
elas se ajeitam na cadeira para continuar ouvindo. Veja só, estou criando aquele vai e vem emocional. Continuando a história. Até que um dia eu chorei e os passos não se aproximaram mais. Faço aquele silêncio, aquela pausa dramática. As pessoas esbugalham os olhos, ficam esperando por que os passos não se aproximaram mais. Eu falo, repete, porque alguns não entenderam, você fala, os passos não se aproximaram mais porque meus pais tinham se separado. Hoje em dia isso é algo comum, então várias pessoas vão se identificar. Para isso você pede, aliás, eu peço mais uma participação. Eu vou dizer, olha gente, eu vou repetir essa parte, vou fazer o mesmo gesto, e quando eu fizer esse gesto, vocês fazem ok? Aí eu repito. E um dia eu chorei e os passos não se aproximaram mais porque meus pais tinham se separado. E a plateia toda faz E esse que antes era tenso, agora eles dão risada e você fala, olha, muito obrigado por dividir comigo a minha vida e a minha dor. Perfeito, você acaba de criar um vínculo pelo menos por mais 10 minutos. Esse vínculo ele vai se rompendo, você tem que manter o vínculo sempre ativo. Prosseguindo a história. Tudo isso acontecendo, nós mudamos para a casa da minha avó materna, uma senhora iugoslava, extremamente firme, mas extremamente doce. E tudo isso acontecendo e eu querendo chamar a atenção. Lembram? A gente vem ao mundo para ser feliz, e ser feliz é ser percebido. E tudo isso eu querendo continuar sendo o centro das atenções. Mas eu, como não era, fiz um monte de traquinagem. Veja que acabei de gaguejar. Nessa hora as pessoas se assustam, mas eu continuo normalmente. Querendo chamar a atenção. Fiz um monte de traquinagem, todas elas terminaram mal, mas eu chamei a atenção. Até que um dia eu estava numa reunião familiar, eu estava conversando com um tio meu e eu devo ter gaguejado. Esse tio esbugalhou os olhos, lá todos temos olhos grandes, esbugalhou os olhos, ficou em pé e disse, gente, venham ver, o Claudinho está gaguejando. E em poucos segundos eu me vi rodeado de adultos, eu no meio deles, sendo o centro das atenções, dizendo assim para mim, gagueja aí, gagueja aí. Eu nem sabia o que era aquilo. Nessa hora o público já riu outra vez. Eu nem sabia o que era aquilo, mas não faltou o adulto que me ensinou a gaguejar. Me disse, faz tá, 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 tá. Eu fiz tá, 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 e todo mundo deu risada. Perfeito. Bastava eu gaguejar, eu nem sabia o que era gaguejar, que eu tinha a atenção de todos. Passei o resto da noite de colo em colo, me dizendo, faz tá, 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 faz tá, 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 tá. Perfeito. Tinha encontrado a galinha dos ovos de ouro. Inclusive, a minha mãe se adiantava as coisas para não me ver gaguejar. Eu queria, mãe, eu fingia gaguejar, ela dizia, será que é isso aqui, filho? Eu falava, olha só, a minha vida ficou mais fácil, mais leve. As atenções agora eram para mim. Eu tinha a sensação que essas atenções tinham redobrado para mim. Perfeito, o gaguejar era a ferramenta perfeita. Agora eu já tenho mais uma expectativa. O que será que aconteceu depois? Veja só, vou criando expectativas nas pessoas. Muito bem, o tempo passou e chegou o período escolar. Vocês sabem o que é uma criança, né? Eu falo assim, uma criança é um ser pequenininho que se reúne com outros seres para rir de um outro ser pequenininho similar a elas, mais fraco ou enfraquecido, só para suar o cara. Hoje em dia isso se chama bullying. Baixinho, gordinho, não muito lindo e gago. Imaginem quem era o cara suado.
papai aqui, né? Muito bem, no primeiro dia de aula eu já não queria mais ir na aula, Foi algo terrível para mim. A professora me disse: Claudinho, você deve fazer algo melhor que os outros. E o trouxa aqui decidiu imitar burro. E agora, além de gago, eu era gago e burro. Eu não queria voltar para a escola. Então, se acenderam todos os alertas e vamos procurar uma solução. Eu espero que nesse momento, a você, meu caro aluno, que eu já tenha te prendido um pouquinho na minha fala. Imagina o que acontece quando você escuta essa mesma fala, essa mesma história, sem ser pedagogicamente, ou seja, sem ir dando essas pausas para te explicar a intenção da fala. As pessoas vão se prendendo aos poucos, tá bom? Muito bem, aí instalou-se o problema, Tinha que solucionar o problema. Fomos aos médicos, fomos em psicólogo, fonoaudiólogo, urólogo, tudo que era ólogo, tá? Até hoje não se tem ao certo qual é a fonte principal da gagueira. Sabe-se que pode ser muitas, pode ser desde hereditária, física, emocional, traumática, mas enfim, há 45, 46 anos atrás, menos ainda, E não era por causa de má intenção, mas um psicólogo disse para minha mãe o que toda mãe quer ouvir. Adoçou a boca da minha mãe elogiando o filho. Disse assim: Dona Ana, não se preocupe, o que o Claudinho tem não tem nada demais. Muito pelo contrário. A mente dele é tão sagaz, tão rápida, tão iluminada, que ele está falando aqui e o pensamento está lá longe. Isso provoca esse relecinho de tempo e espaço, que vai mas ele vai crescer, isso vai se aproximar e ele vai parar de gaguejar. Eu acho que aquele psicólogo achou que eu ia viver uns 600 anos, porque eu já estou com 56 e ainda sou gago. Claro, hoje eu domino muito mais, A segurança de ser adulto ajuda muito, Muito bem. Nossa, minha mãe ficou orgulhosa. Ele tinha dito praticamente que eu era um gênio, A minha mãe, passando por uma situação não muito favorável, alguém disse que o filho dela é um gênio. Perfeito. A próxima parte que eu vou contar é como se fosse uma parábola. O que é uma parábola? É algo que não aconteceu, mas que poderia ter acontecido. Tá ok? Prefiro dizer que é uma parábola a dizer que é mentira, porque no fato eu só estou usando esse artifício para incrementar a minha apresentação, tá? Então, a próxima parte, a parte do internato, a parte da escola, até voltar para casa, é uma parábola, tá ok? Muito bem. O doutor disse tudo isso e antes de fechar a porta, ele deu o tiro de misericórdia. Disse assim: e se eu fosse a senhora, internava ele numa escola de superdotados. Isso. Eu disse isso e as pessoas ficam presas. Eu descobri isso na prática. E as pessoas ficam presas esperando o que vai vir. E no Chile tem dessas escolas, ao estilo Harry Potter. No pé da montanha, muros altos, casaquinho de lã, botina, capa e boina. Eu puxei tudo isso do filme do Harry Potter. Então as pessoas mais ou menos elas imaginam o que é isso, ok? E lá vou eu para a escola. Deu no que deu. 6 meses depois, alguém ligou em casa e disse: olha, vem buscar porque de gênio aqui não tem nada. Nesse momento a plateia outra vez ri e se conecta comigo, porque está achando a história interessante. Ou seja, é interessante alguém relatar algo que poderia ser um sofrimento muito grande da forma que eu relato. As pessoas se identificam com as suas fraquezas, ou seja, elas
de alguma forma ficam pensando, qual será a minha gagueira? Essa identificação com a plateia, ela é essencial. Você não consegue transmitir nada se a plateia não se identificar com aquele que está se comunicando, ok? Muito bem, deu no que deu. Após 6 meses, o garotinho que tinha ido para o internato gênio e gago, volta para casa gago e burro. Porque isso que acontece quando você promete ao cliente aquilo que você não vai entregar. Quando você promete muita coisa e entrega menos, o cliente se espanta. Quando você entrega exatamente aquilo que você prometeu, ele nem obrigado ele te diz. Ele te diz, eu paguei para isso. Ou seja, sempre tem que atender às expectativas e procurar algo melhorado, algo diferenciado dos outros, que é aquilo que eu estou procurando fazer agora. Dizer que, mesmo gago, eu sou um comunicador. E posso ser um comunicador com excelência. E você, meu aluno, com tudo aquilo que te levou a fazer esse curso, com todos os bloqueios que você possa ter, ou possa achar que tem, ou com todos os medos, nada pode te impedir de ser um excelente comunicador. Nada, absolutamente nada. No decorrer do curso nós vamos desenvolver isso, mas desde já eu quero que você saiba que você vai sair desse curso transformado, ok? Claro que preciso da tua ajuda para isso, né? Nada é um toque mágico. Voltando para casa, a minha mãe estava reconstruindo a sua vida e ela tinha o direito de fazer isso, mas eu encontrei um pai novo em casa. E tudo que é novo espanta as pessoas. A princípio eu me recusei. Na época do golpe militar no Chile, logo depois a gente decidiu vir para o Brasil. E aqui no Brasil eu descobri que é o melhor pai do mundo. Quem aqui é filho de pais separados e tem padrasto? Eu pergunto à plateia. Olha, sem sombra de dúvida, muitas pessoas levantam a mão. E as outras pessoas olham, cria-se um movimento em torno disso, né? E eu falo assim, e você sabe comigo que pai não é aquele que te fez, pai é aquele que cria. E todo mundo faz, estou indo e voltando intencionalmente. Isso é absoluta verdade. Muito bem, chegamos no Brasil, segundo dia de Brasil, sem nenhuma adaptação, já estávamos na sala de aula. Me mandaram para a escola com o uniforme que eu ia no internato. Eu dei graças a Deus que eu deixei o boné e a capa lá. Ok, eu ia passando pelo corredor em direção à minha sala. Imagino que um ser branquinho, criado num clima frio, com pouco sol, chega no Brasil, um clima quente, com um casaquinho de lã, um terninho, aquele de lã, de terno, que aqui nunca se usou terno na escola, a não ser muito antigamente, passando, transpirando, inchado. Eu acho que eu estava cor de rosa. Por onde eu passava, as pessoas me olhavam e faziam assim, né? E eu chegando na sala de aula. Quando cheguei na sala de aula, a professora me viu, provavelmente ela já tinha sido avisada que iria entrar um aluno novo. Há 46 anos atrás, 47 anos atrás, não tinha esse intercâmbio tão grande entre países quanto tem hoje, né? Então, era sempre uma curiosidade receber alguém de outro país. Mas, enfim, a professora se afastou e disse, gente, temos um aluno novo, ele é importado. Quer dar aula? Vai dar aula, mas estuda, né? A gente não importa a gente importa coisas. Mas, enfim, ao afastar-se,
eu vi que ela me deixou espaço e ela disse, e ele vai dizer o seu nome. Eu compreendi, mesmo com a diferença de língua, porque nome e nombre é quase a mesma coisa, e a situação toda dava a entender isso, né? Então eu fui até o lado dela, na frente, tinha mais 30 e poucos alunos da minha idade lá, e eu tinha já passado por muito bullying. Então imagina o que é estar com 30 e poucas crianças da tua mesma idade, você criança ainda, ou seja, com todas as inseguranças que uma criança tem, e todas esperando que você falasse. Um ser estranho, cor-de-rosa, transpirando, de terno. Todas esperando que você falasse. E aqui eu vou fazer um parênteses e dizer, quem sabe, seja por causa disso que eu cheguei onde eu cheguei. E eu vou te dar esse conselho. Eu nunca recusei um desafio. Não estou dizendo que ganhei todos. Muito pelo contrário. Eu perdi a maioria deles. Mas nunca recusei um desafio. E aquilo era altamente desafiador. Então eu juntei os dois pés, enchei o peito e tentei falar. Aqui eu vou fazer mais curto, mas no palco eu faço uma performance maior e eu tentei falar. E assim eu enrosquei bastante até falar Cláudio. Quando eu disse Cláudio, olhei para a professora, ela estava com os olhos esbugalhados assim, tipo dizendo, Euterráquea, leve-me ao seu líder. Tive que beber um pouquinho de água e voltei. A professora então estava dizendo assim, Euterráquea, leve-me ao seu líder, algo assim, assustada, né? Tudo aquilo que é novo assusta as pessoas. Tudo aquilo que é novo cria uma certa barreira. E ela foi condescendente. Naquela época, tudo que era diferente era posto em outra sala. Sabe, sexto ano F, sexto ano H, sabe, longe, para não contaminar os outros alunos. Porque se trabalhava com a ideia de contaminação, né? Mas ela foi condescendente. Ela me disse, vai lá atrás e senta lá atrás. O menino lá no fundo fazia assim para mim, né? Eu olhei para ele e disse, é meu amigo. E fui direto até ele. Okay? E aqui eu vou dar outra pausa. Veja que toda essa narrativa eu faço caras, bocas, gestos. Tudo isso vai me dando a apreensão das pessoas que estão vendo, esperando qual é o resultado disso, né? Bom, você não pode narrar apenas em um tom e de forma monotônica. E aí então a professora se assustou, me mandou lá para o fundo sentar. Um menino estava agitando os braços para me chamar e eu fui até ele pensando que ele era meu amigo. Olha, a narrativa é a mesma, mas a expressão é completamente diferente. Bom, eu fui até ele puxou uma carteira, eu sentei e ele me acalmou, dizendo assim, eu sou teu amigo, amigo. E claro que eu compreendi, né? A professora vai fazer a chamada, lista, nomes. O teu nome provavelmente vai ser o último, porque você acabou de entrar agora, mas eu vou te ensinar como responder a chamada. E eu fazia a respiração ainda assustado, isso. Quando a professora chamar o teu nome, você fica em pé, levanta o braço direito e responde assim, presta atenção, fica em pé, levanta o braço direito e responde assim, vai. Entendeu? Eu não vou dizer isso em voz alta, mas é um belo de um palavrão, né? Depois, inclusive, vamos falar sobre as palavras que são aceitas e as que não são aceitas.
Em palco eu faço a mesma coisa. Eu inicio com vai e modulo o restante, bem modulado, né? Para que as pessoas leiam os meus lábios, assim não fica agressivo e todas entendem. Quando eu acabo de ser isso, as pessoas explodem em gargalhada, né? E eu faço cara de que estão rindo de quê? Imagina o que eu passei. E aí fica aquele tom de suspense. Ok? Muito bem. Gago, quando decora alguma coisa, ele tende a gaguejar menos, porque ele já está decorado, o ritmo já está dado, o tom já está dado, é mais fácil. Então eu pedi para ele repetir a frase e fiquei decorando a frase, né? Quando ouvi Cláudio Ramírez, fiquei em pé, levantei o braço direito e senti orgulho de mim mesmo. Do V ao U modulado, redondinho, para aumentar a dramaticidade, estiquei o U no final. Percebi que tinha feito algo de errado quando todo mundo esbugalhou os olhos e se fez um silêncio total. Veio gente de outras salas ver quem tinha dito frase tão linda. E eu dizia assim, fui eu. 4 dias de suspensão. 10 minutos de aula, 4 dias de suspensão. Entende? Eu tinha chegado ao inferno. Aliás, eu estava dançando tango com o capeta. Eu não queria mais voltar. A única coisa que eu queria era voltar para o Chile. Mais nada. Nesse momento, as pessoas já estão se compadecendo. Mas assim, não de forma triste. Um compadecimento de sentir a mesma dor. Isso se chama... Como é que se chama agora? Não consigo me lembrar. Quando um se põe no lugar do outro. Bom, já eu lembro. Empatia. Empatia. Isso se chama empatia. Quando você criou empatia com a plateia, pronto. Aí você tem eles na palma da tua mão. E eu digo sem sombra de dúvida. Quando a plateia está na palma da tua mão, se você conseguir segurar, equilibrar, você faz o que quer com a plateia. Aproveitando esse lapso que eu acabo de fazer com a perda da palavra empatia, que você vê que eu não estava encontrando, se você fizer isso em público, alguém vai gritar da plateia a palavra. É simples, você não precisa ser perfeito. O feito é melhor que o perfeito, tá ok? Quantas vezes eu disse, gente, como é que chama tal coisa? E alguém gritava a resposta, isso mesmo. Então, você pergunta o nome da pessoa para valorizar a plateia, porque quando você valoriza você valoriza a plateia toda. Você é o Carlos. Carlos, muito obrigado, palmas para o Carlos. Pronto. Você cria ainda mais proximidade com a plateia. Então, não se preocupe, você não tem que ter todas as palavras, ser perfeito, não errar nunca. Não, isso não existe, tá ok? Você tem que ser firme, falar com autoridade e ser sincero, ser realista, ser autêntico. Isso prende as pessoas. Bom, nesse dia foi um momento dramático para mim, e aqui eu não vou mentir. Quando me deram 4 dias de suspensão, eu voltei para casa pensando assim, mudamos de país e o problema continua. Eu juro que pensei no pior. Enquanto eu ia para casa, eu ia pensando, se passasse um caminhão grande, quem sabe se eu me jogasse embaixo, eu acabava com esse sofrimento de uma vez por todas.
Por sorte, nós alugamos uma casa próximo à escola, porque para o chileno, escola, educação, naquela época, já nem sei mais hoje, mas naquela época era um fator extremamente importante. Ou seja, a gente tinha referência a uma escola para poder alugar algo próximo. Então eu cheguei em casa antes que os meus pensamentos acabassem me invadindo mais ainda e me dominando mais ainda. Por isso você tem que se afastar sempre que puder dos pensamentos negativos. E na sequência de eu contar isso, da minha quase tragédia, eu olho para o público e falo assim: porque cada um tem o seu valor, cada um tem a sua história, cada um tem a sua significância. Você não pode brincar com a vida do outro, porque você não sabe na ferida que você está mexendo. Olhe para quem está do lado e diga assim: você é solo santo. Isso, e as pessoas fazem isso e vão se aproximando. Bom, mas tive que voltar para a escola, né? Não tinha como voltar para o Chile recém-chegado, e o problema não era nem o Brasil e nem o Chile, o problema era a gagueira. Voltei para a escola, só que pensei numa estratégia extremamente infantil, né? Se o que me atrapalha é a fala, basta que eu não fale, ninguém percebe que eu sou gago e pronto. E aí eu decidi ficar mudo, decidi ficar calado. Eu me calei na 8ª série. Só vim falar quando eu terminei a minha primeira faculdade. Claro, em casa eu me fazia entender, mas me aliviou muito, porque eu não ouvia mais aquelas risadas, aquela imitação, embora as pessoas achassem que eu tinha algum problema mental. Mas, enfim, era mais fácil do que enfrentar a risada, o olhar estranho, o afastamento que provocava a gagueira. Muito bem. Por consequência, eu precisava me expressar, fui fazer judô. Nunca fui muito alto, nunca fui muito magro, então a minha contextura física me permitia que eu fosse um judoca razoável. Fui bom naquilo que eu fiz. E por consequência, até sem pensar, eu fiz a minha primeira faculdade de educação física. Eu achei que um apito, 1, 2, 3, sobe, desce, iria resolver a minha vida. Eu nem imaginava que um dia eu ia chegar onde estou hoje. Mas enfim, a história que interessa é que estava há 3 meses de terminar a faculdade. Eu sempre fui muito bem nas matérias, sempre fui muito bom aluno na faculdade. Na faculdade eu tive essa transformação. Antes sempre fui um aluno na média, ou seja, um aluno medíocre. Na faculdade eu fui muito bem, era muito bem visto, ou seja, a minha superioridade vinha da minha inteligência, assim por dizer. Isso me dava uma certa autoridade na faculdade. E faltando 3 meses para terminar o curso, o professor me grita do corredor: Claudião, Claudião. Eu olho e ele se aproxima. E ele me conta o seguinte: sexta-feira, isso era uma quarta-feira, mas ele me contou que sexta-feira inauguramos o rádio interno da faculdade. E deu uma pausa, me dando a deixa. E eu disse: e eu com isso? Ele me disse: você vai ser o meu locutor oficial. Cara, todo o meu corpo reagiu. A minha perna tremia, o meu ombro encolhia, eu acho que até a minha língua inchou. O professor viu aquilo e me disse: olha, se não quiser, não precisa, mas eu já queria.
Era como voltar à vida. Já tinha passado 8 anos e meio sem me comunicar o suficiente. 8 anos e meio sempre retraindo a minha fala. E eu disse, não, eu venho. Ok. Fui para casa. Na quinta-feira à noite, comecei a pensar que no outro dia cedo eu tinha que me comunicar. Todos os medos voltaram e eu tentava encontrar uma desculpa para não ir. Toda criança, que já não era mais criança, mas toda atitude infantil procura uma desculpa. Ou você vai culpar algo ou alguém, mas tirar o compromisso da pessoa e passar ele para outras coisas. Então o que eu fiz? Como na época eu era atlético, eu disse, não, eu vou correr bastante hoje, vou voltar, vou jantar bem, vou tomar um banho, vou assistir filme até tarde, aí eu vou para a cama, desligo o rádio relógio. Alguém aqui se lembra o que é rádio relógio? Desligo o rádio relógio, ele não toca, consequentemente eu não acordo e eu culpo o rádio relógio. A culpa é do rádio relógio que não tocou e pronto. Pois fiz isso. Corri 15 quilômetros, voltei, jantei feito um leão, tomei banho, ao contrário, tomei banho e depois jantei, fui para a cama 2 e pouco da manhã assistindo filme. Me lembro de estar deitando e desligando o rádio relógio. Tal era a canseira. 5:30 da manhã eu abri os olhos. Pensei, não, tá de sacanagem, né? Vai me tirar a desculpa do rádio relógio. Fui ao banheiro, fiz um pipi lá, voltei e falei, pronto, agora ninguém me acorda mesmo. E cadê de achar o sono? Vira para lá, vira para cá, vira para lá, vira para cá. Foi, creio eu, a primeira vez que eu pensei na existência real de Deus. E como o bem vem de cima e o mal vem de baixo, né? É o que a gente imagina. Olhei para o teto do quarto e disse, tá bom, eu vou, tá? Mas se eu errar, a culpa também é. Peguei o carro e fui até a faculdade, numa época em que não tinha horário de verão. Ou seja, cheguei na faculdade, ainda era noite. A gente marcou 1 hora antes, às 6 e pouco da manhã. Cheguei lá, o professor estava na guarita do guarda esperando. E não sei como, mesmo escuro, ele reconheceu o meu carro. Foi para o meio da rua e abriu os braços, me abraçando com carro e tudo, simbolicamente, lógico. Nunca me senti tão percebido na vida. Lembram? A gente vem ao mundo para ser percebido. Nunca me senti tão percebido na vida. Eu estacionei, ele me tirou do carro e me abraçou. Me disse, hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Que é um jargão, mas que soa tão bem em mim. E fomos andando até onde estava o rádio. O campus era grande, então andamos alguns minutos. Nessa trajetória o sol já estava se pondo, já não era mais noite. Chegamos no rádio, ele me fez um rápido treinamento, botão aqui, play, stop, não sei, algo simples. Ele me disse, e quando a luz ficar verde, porque eles tinham posto dentro uma luz vermelha e na porta outra que eles faziam a troca. Quando a luz ficar verde, você fala. E eu ouvi isso como se fosse
retumbante quando a luz ficar verde. Você fala. E veio todo o medo outra vez. Eu caí sentado na cadeira, me segurei na mesa e fechei os olhos pela primeira vez para rezar. E disse: Deus, se você existe, cara, faz com que a luz não fique verde. Abri os olhos e a luz ainda estava vermelha. Eu falei: chupa essa. Mal acabei de pensar isso e a luz ficou verde. E acredite, o teu corpo tem vida própria. Os meus joelhos me puseram em pé. Eu não queria ficar em pé. Eu me agarrei na mesa. Eu não queria ficar em pé. Enquanto o professor fazia um movimento como se fosse de largada. Só que dentro da mão dele vinha uma cordinha que ia abrindo uma persiana que dava para o centro da faculdade, onde tinha mais ou menos 2.000 alunos esperando a primeira transmissão. E eu tentando me segurar. Quando fiquei em pé, eu disse: você está na sua rádio universitária, venha para cá. E falei, o que não tinha falado em 8 anos e meio. Quando parei para respirar, para pôr a alma para dentro, porque eu tinha posto a alma para fora, o pessoal lá fora gritava meu nome: Claudião, Claudião. Batia a palma, jogava boné, caderno, livro para cima, gente para cima, cara. Eu falei: cara, é isso que eu quero ser. Eu quero ser comunicador. Voltei para casa e falei: pai, eu já sei o que eu quero ser. Eu quero ser comunicador. Ele olhou para mim assim e falou: tu é gago, cara. Não importa, pai. Não importa. Acabo de perceber que as pessoas inteligentes vão além da forma. As pessoas inteligentes não se preocupam com esse tipo de detalhes. As pessoas inteligentes enxergam mais além. E eles são. Tenta aí. De lá para cá, foi tudo que eu fiz. Foi tudo que eu fiz. Cursos de comunicação, palestras, workshops, etc. Claro, eu comecei, se eu me lembrar hoje das minhas primeiras palestras, eu não sinto vergonha delas, porque eu sei o esforço que eu fiz. Mas foram palestras terrivelmente ruins. Terrivelmente ruins. Eu posso te garantir isso. Eu me lembro de coisas que eu fiz, que eu vou contando no relato desse curso todo, mas que eu hoje não faria nunca, que me envergonharia muito hoje. Não me envergonho porque estão regadas de um esforço que na época eu precisava e era uma superação, mas fiz coisas horríveis não, em todos os sentidos, desde a comunicação, a preparação, os slides, nossa, mas fui criando experiência. Uma palestra tinha que ser melhor que a outra. Aquilo que errava numa, já não podia errar na outra. E assim fui construindo a minha carreira de palestrante. Ninguém uma hora não é e outra hora é. Você vai sendo construído aos poucos. Você vai chegando perto aos poucos. Você vai se superando. É isso que nós vamos fazer durante esse curso todo. E é por isso que eu contei a minha história. Dei alguns insights. Espero que você tenha anotado alguns insights. Ou quem sabe, espero que você tenha ficado preso de tal forma a minha história que esqueceu de anotar e que vai ter que assistir outra vez para poder anotar. Não sei. Mas eu quero que você saiba que assim como eu vou me doar por completo, como você já sabe da minha história, espero ter criado vínculo com você. Embora eu tenha contado que são artifícios, tá? Mas eu espero ter criado vínculo com você, eu espero de você o teu esforço máximo, o teu querer máximo
de mudar de vida. Quando você quiser, quando você decidir a mudança inicia. Seja a mudança que você quer ser. É o único caminho. Muito bem. Você reparou que eu, contando a minha narrativa de história, eu não tenho só a intenção de contar a minha história. A intenção é a que está por trás de criar vínculo com a plateia, né? A intenção é criar laços de aceitação. Quando você explica, o cliente aceita. A pior coisa que pode acontecer é você tentar ser o que você não é. Inclusive, esses vídeos que eu vou fazer, essas aulas que eu vou dar para você, eu vou tentar ao máximo cortar apenas aquilo que eu achar necessário. Não vou cortar nenhuma coisa extra para que você veja, inclusive, que quando você erra, você pode continuar. Eu devo ter gaguejado algumas vezes, algumas que eu percebi, outras não, mas que você, por estar comigo pela primeira vez, prestou atenção. Mas isso não faz a diferença, né? Lembre-se disso, as pessoas inteligentes vão além da forma. E além da forma temos um mundo inteiro para ser explorado. Se você é mais tímido, se você é mais extrovertido, se você acredita que tem algum bloqueio, se você tem medo de se expor, acredite, as pessoas inteligentes vão além disso. E é para elas que a gente fala. Não nos preocupemos, nunca, jamais agradaremos 100% da plateia. Isso você pode crer, tá? Numa plateia de 100 pessoas, vai ter 2, 3 que estão querendo chamar a atenção para elas e que vão fazer coisas que não são muito agradáveis para você. Não se fixe nela. O erro é esse. Você se fixa naqueles 2, 3 que estão fazendo de tudo para chamar a atenção para eles, para roubar a tua atenção, e você acaba sendo atrapalhado por esses 2, 3. Dane-se eles. Já vamos ter um capítulo especial sobre plateia, sobre domínio de plateia. Mas o que eu falei agora, como eu chego, como eu me apresento, eu levo mais ou menos 20 minutos com a minha história. 20 minutos, numa palestra de 1h10, 1h20, às vezes, dependendo do local, eles precisam que restrinja a palestra a apenas 1 hora, né? Às vezes, eles têm 1 hora para a palestra toda, mas as pessoas chegam tarde e tem... Certo, você precisa se adaptar. Se eu vejo que não dá tempo, eu vou encurtando a minha história. Vou dando somente os pontos principais. E isso não acontece da noite para o dia. Eu tenho que ter feito vários ensaios antes. Tenho que ter preparado essa palestra, porque senão eu corro o risco de fazer uma palestra decorada, de ponta a ponta, e se em algum momento ela for cortada, eu me perco. Eu me perco e eu conto o final, eu tiro o elemento surpresa, etc e tal, e eu acabo me sentindo mal, e isso a plateia entende rapidamente. Terminamos assim a primeira parte, que eu vou chamar aqui de introdução. Isso pouco importa, prelúdio, introdução, não, mas a primeira parte que eu queria te mostrar que, independente da situação em que você esteja, independente daquilo que você pensa estar, há sempre um caminho. Imagina só, se eu que sou gago consegui, imagina o que você pode conseguir. A segunda parte do dia de hoje é mais rapidinha e mais simples. O que eu quero te transmitir agora? Por que foi que eu quis fazer esse curso? Eu cansei de fazer cursos, de ler cursos, de ouvir cursos em que focam exclusivamente na oratória.
e tentam pôr no aluno um medo que é totalmente inexistente. Eles dizem assim: pesquisas mostram que um dos maiores medos da população é falar em público. Essa pesquisa foi feita em 1960 e pouco. Se usa até hoje para pôr um medo para tentar atrair clientes. Não, em 1960 e pouco a realidade era outra. Hoje, com os meios de comunicação que a gente tem, com YouTube, com videoconferências e tal, isso já não é mais a realidade. A gente já não tem mais esse pânico. Dizia a pesquisa que as pessoas que havia pessoas que preferiam morrer a falar em público. Olha que insanidade. Eu vou ter uma palestra amanhã, então faz assim, me mata hoje e eu não vou amanhã. Olha que insanidade, de onde alguém tirou isso, meu Deus, né? E eles querem com isso encher os seus cursos. Não, esquece isso. Falar em público, claro, vou voltar a dizer o que disse lá no início, é simples. Não confunda simples com fácil, porque a gente tem que vencer um monte de coisas para chegar a falar em público, ok? Mas é assim, falar em público, volto a dizer, tem que ter coerência. A tua vida tem que ser coerente, as tuas atitudes têm que ser coerentes. Para você ter uma credibilidade, para ter autoridade, você tem que ter coerência na tua vida. Nenhum palestrante que eu conheça está envolvido em escândalos. Eles levam uma vida regrada. A tua vida é regrada. Porque aconteça o que acontecer, você não vai se tornar um palestrante se você for alguém que não leva uma vida regrada, que é relaxado, que faz tudo de qualquer forma. Não, a partir de hoje você tem que aceitar que a tua vida vai refletir nas outras pessoas uma comunicação. E até mesmo sem querer, você vai estar se comunicando. As pessoas gostariam de ouvir hoje a pessoa que você é? Veja que é uma pergunta bem capciosa, né? As pessoas gostariam de ouvir hoje a pessoa que você é? Se a resposta for não, é por que não? Porque você não transmite confiança? É porque você não é seguro nas tuas palavras? É porque você tem medo? Onde está a fonte dessa desconfiança? Onde está a fonte desse medo? Onde está a fonte dessa insegurança? De repente, basta você levar uma vida regrada, eu não digo uma vida encaixotada, mas uma vida que seja coerente. Se eu quero ensinar alguém a ser feliz, eu preciso ser, no mínimo, feliz. Se eu quero ensinar alguém a falar em público, eu preciso, no mínimo, saber falar em público. E não se deixe levar por impressões erradas. Eu falo em público há 28 anos. Se eu tenho uma palestra amanhã, eu fico nervoso hoje. Claro, eu domino o meu nervosismo, porque eu já tenho alguma segurança, eu já sei que aquilo que eu faço é relativamente dominado pela minha pessoa, ok? Mas as pessoas que dizem, não, eu falo em público, em qualquer lugar, em qualquer circunstância e nem fico tenso, ou é mentira ou falam só porcaria. Porque o medo é um perfeito aliado para quem quer ser bom naquilo que se propôs a ser bom. Porque as pessoas que não têm medo provavelmente vão fazer grandes besteiras. E aqui eu vou fazer um gancho com a primeira parte, com aquilo de ser autêntico, de ser você mesmo, tá? Presta atenção, vou te dar uma definição de humildade.
Eu não sei o que puseram na tua cabeça quando falaram em humildade. Uma pessoa tem que ser boa, tem que ser humilde, tem que olhar para baixo. Não. Humildade não tem nada a ver com isso. Humildade não vem da palavra humilhação. Humildade vem de humus, aquilo que fertiliza. Pensa no Rio Nilo. O Rio Nilo ele se enche uma época do ano. Quando ele baixa suas águas, a margem do Rio Nilo fica toda cheia de humus, uma terra extremamente fértil. E as pessoas plantam ali, e aquilo que se planta ali cresce lindo, frondoso, e é muito rápido o crescimento. Isso é humus. É a capacidade de ser humilde, humus. A pergunta é simples. A tua vida fertiliza a vida de alguém? Faz bem para alguém? E você é humilde. Você, quando fala, melhora a vida das pessoas, é porque você é humilde. Você não pode mais dizer, a gente faz o que pode. Não, aquilo que você é bom, você tem que dizer, nisto eu sou bom, nisto outro tenho que aprender muito ainda, mas nisto aqui eu sou bom. Isso não é ser arrogante, isso é ser humilde. Tá? Saber que aquilo que você faz com excelência, você fertiliza a vida das pessoas, é ser humilde, ok? Isso vai te dando autoridade na fala. Eu falo bem disso eu falo bem. Eu sou bom em palestras, eu sou bom em palestras. E eu não sou arrogante ao dizer que eu sou bom em palestras, porque eu sei que o trabalho que eu faço é um trabalho bom. Não é um trabalho perfeito, tá? Mas a palestra de amanhã vai ser melhor que a palestra de hoje, com certeza, porque eu estou me reciclando o tempo todo, estou procurando melhorar o tempo todo e não deixo de ser humilde por causa disso. Não é arrogância. Cláudio Ramírez é bom em palestra. Ponto final. Isso não se chama arrogância, ok? Você entendeu isso? Usa isso para o resto do curso. E voltando ao gancho da palestra da primeira parte. Quando eu disse que eu falei no rádio e falei e foi sem gaguejar, eu nem sabia por quê. E aqui vai outra coisa que você deve usar o curso todo. Presta atenção. No meu caso, você vai encontrar o teu caso. Se eu falar, por exemplo, nesse outro tom de voz, os meus ouvidos escutam uma outra pessoa e não dispara na minha mente o gatilho gaguejar. Se eu for gaguejar pelo costume, pelos anos de vida que eu tenho, vai parecer que eu estou alinhavando alguma ideia ou qualquer coisa assim. Entende? Eu não permito que a minha mente me faça gaguejar. Por quê? Porque eu mudei o status dela. Mudando o status, eu não gaguejo, ou quase não gaguejo, porque afinal são 50 e poucos anos gaguejando, de vez em quando eu perco a concentração e gaguejo outra vez. Mas você está sendo falso? Não. É o personagem que fala em público. Entende? Se eu preciso me adaptar à situação, imagina assim, você vai falar com o CEO da tua empresa que vão discutir uma promoção que você vai ter. Você vai falar do mesmo jeito que você fala com teus filhos, com a tua mãe, com o teu esposo, com a tua esposa? Claro que não, você vai assumir o personagem que quer aquela vaga, o profissional que quer aquela vaga, e não vai estar sendo falso, e não vai estar sendo falso, você vai estar apenas se adaptando ao meio em que você está. Encontre o personagem que vai falar em público. Encontre o personagem que vai falar em público. Encontre o tom de voz que você usa para falar em público. Grave sua voz, escute. Não se preocupe se ela é grave, se ela é aguda, se ela... Não se preocupe com isso. Apenas escute e diga, eu ouviria esta pessoa por mais de 10 minutos? Essa voz me cansaria
rapidamente, eu ouviria uma história que essa pessoa tem a dizer. Você cria o personagem, para quando você entrar em palco, o que fazem os atores é isso. Eles ficam na coxia. Quando entram em palco, eles emprestam o corpo ao personagem. É algo similar. E não é ser falso. Não é deixar de ser você. Não, é você se adaptando ao meio para ser melhor para as pessoas. Ok? E esse melhor você pode transportar depois para a tua vida, para ser coerente com aquela pessoa que está lá no palco. É disso que eu falo. Um personagem, quando eu falo um personagem dentro de você, você mesmo que se adapta ao falar em público. Ok? Essa acho que é a terceira lição que eu te deixo. Fale no espelho, grave sua voz, veja sua postura, vá aos poucos criando o personagem que vai falar em público. Use um tom de voz um pouco acima do seu tom de voz. Seja firme nas palavras. Seja alguém que tem algo a dizer. Acredite que você tem algo a dizer, a melhorar na vida das pessoas. Porque só assim você vai ganhar autoridade para ser ouvido. De outra forma, aquela pessoa que se diz humilde, santinha, e fala baixo para dentro, ela vai continuar sempre estagnada no lugar onde ela está. Nós não. Nós vamos sair desse curso transformados. E eu prometi que essa segunda parte ia ser mais curta, então vou terminar com a última dica que eu vivi. Enquanto eu tentava encontrar o personagem para falar em público, eu cometi dois erros fundamentais. O primeiro foi tentar imitar outros palestrantes. Tentar imitar outros palestrantes é o princípio da tua queda. Porque você nunca vai ter a mesma agilidade mental. Você pode ter mais ou menos, mas não vai ter a mesma agilidade mental, o gestual, os ganchos, a vivência que outro tem. Nós somos seres individuais. Nós não somos uns iguais aos outros. E na minha individualidade eu preciso respeitar aquilo que eu sou. E extrair daquilo que eu sou o melhor que eu consigo ser. Ok? E o segundo erro que eu tentei fazer foi tentar disfarçar que eu era gago, esconder que eu era gago. É um sacrifício enorme você esconder as tuas falhas. É muito mais simples você expor a tua falha, mostrar que você domina a tua falha e que ela não te domina. As pessoas respeitam isso. Então não cometa esses erros. Assista bastantes palestrantes. Preste atenção. Não os copie, mas eles podem ter ideias boas que você pode adaptar à tua fala, mas no teu jeito, no teu personagem, tá? Duas dicas então: não imite outros e não esconda suas falhas. É a pior coisa que você tenta fazer, isso tranca, isso segura você e puxa você para baixo. Muito bem, chegamos ao final dessa primeira parte, que eu dividi em duas partes, tá? Espero que você tenha feito as suas anotações, que você ouça este vídeo quantas vezes você precisar e que esteja pronto para a segunda parte. Não assista a segunda parte sem ter absorvido o maior conteúdo que você consegue deste vídeo. É importante que você escreva. Enquanto você escreve, o teu cérebro se liga com a tua coordenação motora fina. Isso ajuda e muito a fixar aquilo que você está ouvindo, vendo e escrevendo. Não caia na tentação de dizer, não, basta eu assistir às aulas que eu vou aprender tudo. Isso não vai acontecer. É preciso que você tome uma atitude, escreva, isso é provado cientificamente. A fixação
que é dada no cérebro pelo fato de escrever é mais ou menos 60, 70% maior do que apenas assistir a aula e ficar ouvindo, tá? Então essa é uma dica essencial para a aprendizagem. E estamos chegando ao fim dessa primeira aula. Não passe para a próxima aula enquanto você não tiver feito tudo aquilo que eu te pedi, tá? É uma questão de você assumir aquilo que você se comprometeu a fazer, uma questão de brio, tá? Na próxima aula daremos continuidade e espero que você até lá tenha assistido o filme, tenha falado no espelho, tenha feito um pouco para encontrar o teu personagem. O personagem não se encontra de uma hora para outra, você vai aos poucos encontrando o teu personagem. Tenha escrito, desculpa, além disso quero que você faça uma outra coisa. Escreva num pedaço de papel o que te levou a fazer esse curso. Por que você está nesse curso? Mais ainda, por que você, se tem a vontade de ser palestrante ou comunicador, por que você não realizou isso ainda? O que você acha que está impedindo que você faça isso? Entende? Eu quero que você coloque no papel para chegar na segunda aula com isso bem claro, tá ok? Muito bem, faça tudo isso, não passe para a segunda aula sem ter feito isso e nos vemos na segunda aula, ok? Tenha sucesso e até lá!